Nessa aula, então, a gente vai aprender a configurar a base e o rover. As aulas anteriores a gente viu como que monta os equipamentos, se eles estão instalados nesse momento, a gente vai dar continuação. Primeiro eu vou lá na base, que eu vou ligar ela e vou mostrar para você como que faz o rastreio do arquivo bruto. É muito simples. Aqui eu vou virar a base nivelante para você poder verificar. Ó, ele roda só a parte de cima, só esse centro dela, então não movimenta aqui. O importante é não sair do centro do piquete e tá nivelado aqui a base com a bolha, tá? Então, como eu já mostrei do rover, a gente tem os mesmos LEDs aqui, os mesmos botões, correto? Eu vou apertar aqui para ligar o equipamento. Ele vai ligar todos os LEDs para verificar e tal. Verificar se está tudo ok. Quando ele der o bip, ele significa que ele já está ativo. Ele acabou de dar o bip. Tá, vai começar a rastrear sinal de satélite agora nesse momento. Começa a piscar o sinalzinho verde. Significa que a gente está pronto para começar a rastrear o arquivo bruto. Lembrando que a gente só vai rastrear esse arquivo bruto se a gente não tiver a coordenada corrigida desse ponto. Se a gente já tiver a coordenada desse ponto, não tem necessidade de rastrear ele novamente. Correto? Se tiver relatório de IBGE ou de alguma outra pessoa que utilizou, se tiver relatório, se tiver tudo ok, esquece o rastreamento. Você só configura para RTK para iniciar o seu trabalho. Então, ligou o equipamento. Para mim poder iniciar esse arquivo bruto, eu vou pressionar esse botão aqui da setinha para baixo e ele começa a piscar. Ó. Ele está piscando laranja, significa que ele está gravando, armazenando os arquivos brutos aqui do satélite para a gente possa processar. Então, agora eu vou pegar a coletora para a gente configurar a nosso equipamento como base. Tá? Vou fazer uma introdução agora do software do RTK. Bom, então basicamente a gente está prontinho para começar o nosso trabalho com o RTK. A gente vai configurar agora a base e o rover. Tá? Nossa base está rastreando e eu vou fazer uma introdução do software aqui, que é o Survey Master, que trabalha com os equipamentos com nave. Lembrando que a gente está utilizando os equipamentos T300 para poder fazer esse curso. Esses equipamentos estão sensacionais, são equipamentos de confiança. E para a gente trabalhar com fazer a configuração e dar início no nosso trabalho, a gente vai utilizar esse cara aqui, o Survey Master, que eu estou mexendo com ele. Percebe que a coletora é Android, ela é super sensível, tem bastante aplicativo que a gente pode utilizar simultaneamente com o RTK, e essa vai ser uma aula bônus. Os aplicativos que eu utilizo normalmente para abrir um DWG, para trabalhar no DWG aqui na coletora, um arquivo para a gente abrir o arquivo KML, ou seja, do Survey Master, a gente faz todo o nosso trabalho, a gente pode exportar para o Google Earth e a gente pode abrir dentro da coletora aqui. Você vai ver isso passo a passo já já. Vamos abrir o Survey Master aqui, vou falar um pouco a respeito dele. Percebe que a gente tem algumas abas aqui embaixo. Ó. A gente tem a aba Projeto, estou selecionando ela aqui. Nós temos a aba Dispositivo, nós temos a aba Levantamento e temos a aba Ferramenta. Basicamente, a aba Projeto fala a respeito do seu projeto em si, a respeito de uma obra, configuração da obra, os pontos que você for utilizar, importação, exportação, tudo relacionado ao arquivo do seu projeto, as informações que você coletou de campo é relacionado ao projeto e é tudo configurado aqui nessa aba Projeto. Percebe que a gente tem aqui, ó, para criar um projeto, esse elemento aqui, a gente vai se aprofundar em cada um deles, tá? Então tudo relacionado a projeto é aqui na aba Projeto. Depois nós temos o menu Dispositivo, tudo relacionado a um dispositivo externo. O que é dispositivo? A base, o rover, o NEMEA, que a gente consegue disponibilizar dados NEMEA para trabalhar com drone, batimetria, etc. Então a gente consegue também aqui no dispositivo configurar tudo relacionado à base, o rover, esses equipamentos externos utilizando o Survey Master. Inclusive é aqui que a gente registra o equipamento, ou seja, faz a ativação dele ou coleta os dados no modo estático. Depois a gente tem a aba Levantamento, que já está explícito aí para que significa. Então você percebe que é um passo a passo. Primeiro a gente configura o projeto, faz a configuração dele, depois entra no dispositivo, faz a configuração dos dispositivos e entra na aba aqui, Levantamento, para a gente iniciar o nosso trabalho. Aqui em Levantamento a gente vai fazer o levantamento, a coleta de dados de campo que você precisar, mediante o objetivo do seu trabalho. São vários, né, dentro do setor de topografia, georreferenciamento, a gente pode fazer um monte de coisa e a maioria dos levantamentos a gente faz exatamente nessa aba Levantamento, inclusive locação de projeto. Tá? Então, levantamento, locação, locação de linha, levantamento automático, tudo nessa aba Levantamento aqui, a gente vai ver detalhadamente um por um. Depois a gente entra na aba Ferramentas, que são ferramentas que nos auxiliam no decorrer no nosso dia a dia, são ferramentas que nos ajudam a resolver problemas em campo. Ferramentas como a configuração do RTK no plano topográfico local. Vamos imaginar que você pegue um projeto, uma obra, que ela esteja em coordenadas arbitrárias, coordenadas definidas através de estação total ou de um software, coordenadas que não são UTM.
Os RTKs trabalham com coordenada UTM. Quando não estão nessa coordenada UTM, são coordenadas arbitrárias e você consegue configurar os equipamentos para trabalhar exatamente nesse plano. Então, uma vez configurado, todo levantamento que você fizer, coleta de dados ou locação, vai estar nesse plano e é aqui que a gente configura. Aqui ainda em ferramenta, ela é uma parte super avançada, você está percebendo. A gente faz também o processamento dos dados dentro da coletora. Vamos imaginar, a gente chegou no campo aqui, só para você entender, a gente chegou no campo, a gente não tem a coordenada daquela base lá. Então a gente está rastreando aquela base. Tem gente que faz isso dias antes de vir para trabalhar com o RTK. Tem gente que vem na área só para rastrear aquele ponto, gerar um PPP e vir para o campo com a coordenada já corrigida. Percebe que a gente não tem a coordenada corrigida nesse momento. Por quê? Porque a gente está rastreando ele ali e a gente vai fazer o levantamento com o RTK. Depois a gente vai para o escritório, vamos descarregar aquele arquivo, fazer o pós-processamento dele, obter as coordenadas precisas e ajustar todo o nosso ponto. Tudo que a gente fizer aqui, a gente consegue processar dentro da coletora. A gente entra com aquelas coordenadas ajustadas e ele vai reprocessar todo o nosso projeto. Tudo aqui dentro de ferramenta. Percebe aqui também, ó, na aba Kogo, no menu Kogo, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Tem o FTP, tem enviar arquivo por e-mail. Então, a gente deu um tapa aqui na coletora. Eu fiz uma introdução e a gente vai vir falando de menu por menu, ícone por ícone. E você vai entender aprofundadamente para que serve cada um deles.